Olá, gente, bom dia. Vou falar aqui sobre um assunto muito importante aqui, né? Que os pastores e todos os religiosos, sacerdotes, insistem em dizer que é uma lei divina, que é sobre o dízimo. Eles pegam o texto lá de Mateus 23, que Jesus estava advertindo os fariseus sobre o dízimo. Você dá o dízimo do cominho, do endro, né, que está escrito lá, e negam o mais importante da lei, que é a justiça, o amor e a misericórdia. Então, gente, quando Jesus estava pregando lá para os fariseus a lei de Moisés, que sobre o dízimo também ainda estava valendo, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha sido crucificado ainda, entendeu? Então, a conclusão do fim da lei foi quando o próprio Deus usou o general Tito, no ano 70, para derrubar o templo lá de Jerusalém, que fala em Malaquias, que é o templo do tesouro, né? A casa do tesouro. Trazeis o dízimo e as ofertas à casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo de Salomão, gente, tá? Era o símbolo que Deus tinha com os judeus. Quando Deus usou o general Tito, o Império Romano, para derrubar o templo de Jerusalém, foi a conclusão do que o próprio Deus fez lá na cruz, quando ele foi pregado. Entendeu, gente? Então as pessoas pegam esse texto e dizem: não, Jesus estava confirmando o dízimo, quando na verdade a consumação do fim da lei não tinha sido ainda. Isso aconteceu na cruz, tá, gente? Então, quando ele estava pregando lá para os fariseus, a lei de Moisés ainda valia. Bom, citando um texto aqui de Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que acredita nele. Beleza, gente? Então, o sacerdócio, apóstolos, foi derrubado quando Jesus disse estar consumado. Eles pegam esse texto de Mateus 23, já que a gente nem tem 23. instituição como antigamente. E é nesse contexto que Jesus também fala sobre o dízimo, na única passagem do Novo Testamento sobre essa prática. Veja o que ele disse aos religiosos da sua época. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Olha isso, irmãos. Para muitas pessoas, essa passagem é a prova clara de que todo mundo tem que dar o dízimo, já que Jesus está falando no Novo Testamento. Só que nós precisamos entender uma coisa. Entendeu aí, gente? Então eles pegam esse texto, né? Dizem: não, o próprio Criador encarnado estava confirmando o dízimo. Gente, mas quando Jesus foi pregado lá na cruz, e ele disse: estar consumado, acabou essa lei do dízimo. O dízimo é a lei que era para os judeus, que eram entregue lá no templo que ficava em Jerusalém, gente. Deixem de ser besta, gente. Se você quer dar o seu dízimo, você que acredita na volta de Jesus, que ele vai vir que nem um Superman, você guarda o seu dízimo aí no banco. Quando ele vier, você entrega para ele. Pronto. Faça isso. Mas deixe de ser besta. Não existe ninguém maior do que ninguém, do que o outro. Não existe maior, gente. Não existe mais forte. Jesus igualou todo mundo. Só existe uma raça agora, entendeu? Existe, claro, né, o trigo e o joio, né? Como eu falei em outro vídeo.
Mas não existe mais um representante de Deus. O último foi ele mesmo que se vestiu de carne. Não existe mais. Se você quer dar o seu dízimo, guarde o seu dízimo no banco, num buraco, em qualquer canto. Quando Jesus vier, você entrega para ele. Entendeu? É isso aí. Fique com Deus e até a próxima.